O presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha reuniu a imprensa na manhã desta quinta-feira na sede do Legislativo Municipal e apresentou um relatório detalhado das atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2020. No ano legislativo foram realizadas 80 sessões e quase 1.000 pessoas estiveram passando pelo plenário da Câmara de Vereadores. Os acessos aos canais da Câmara de Vereadores superaram a marca de 20.000 visualizações ao longo do ano. O assessor de imprensa Gabriel Venzon apresentou as principais atividades desenvolvidas ao longo do ano e o envolvimento dos vereadores com a comunidade. Outro fator positivo foi a economia proporcionada pelo Poder Legislativo Municipal. O secretário executivo do Ilus Pigossi detalhou os números do orçamento da Casa Legislativa. Além de ser uma das câmaras de vereadores mais enxutas do estado, a Câmara Municipal de Farroupilha irá devolver mais de R$500 mil até o final do ano aos cofres da Prefeitura de Farroupilha. O presidente da Câmara de Vereadores afirma que o ano legislativo foi marcado por 3 grandes acontecimentos. Primeiramente, quero agradecer à imprensa, a toda a imprensa farroupilhense que divulgou o trabalho do Legislativo Municipal. E agradecer também toda a população aí que nos confiou em votar nos 15 vereadores nessa legislatura e acreditar no nosso trabalho. Então, nesse ano, para mim, foi um ano, eu posso dizer, importante, porque eu assumi a presidência da casa, juntamente com a mesa diretora, e foi um ano também desafiador. Por que isso? Porque nós tivemos, inicialmente, a pandemia, que atrapalhou os trabalhos da casa e todo mundo foi prejudicado com essa pandemia, e aí aqui não foi diferente. Nós também tivemos um processo de impeachment do ex-prefeito, o Clayton Gonçalves, que também foi um momento histórico aqui nos 86 anos do município de Farroupilha. Foi o primeiro impeachment aqui no nosso município, então causou um impacto muito grande aqui na Câmara Municipal de Vereadores, até porque nós não tínhamos essa experiência sobre impeachment, mas graças aos nossos funcionários municipais, graças ao nosso jurídico, o assessoramento jurídico, nós conduzimos o impeachment dentro de uma imparcialidade e dentro da legalidade. Então, aconteceu o impeachment, então, momento algum, tanto o presidente quanto o legislativo sofreu alguma ação contra impedindo o impeachment. Então, a gente fez um trabalho bem legal. E também nós tivemos a eleição municipal. Então, quando tem eleição municipal, tumultua bastante os trabalhos aqui da casa. Mas nós, graças a Deus, em conjuntamente com os vereadores, nós conversamos e em momento algum aqui dentro da casa foi levado a questão eleitoral. A gente sempre se focou em cima dos projetos, em cima do trabalho, pensando para a população farroupilhense. Então eu posso dizer que nós encerramos com um ano muito positivo aí. Então tivemos 80 sessões aqui. Então, foi trabalhoso, sim, e para mim, eu sendo presidente também, foi uma experiência positiva, porque passei por momentos muito difíceis, mas em conjunto com os funcionários da casa, em conjunto com todos os vereadores, a gente conseguiu cumprir o papel do Poder Legislativo Municipal. Presidente, falando um pouquinho da questão da produtividade também, pelo cenário que o senhor coloca, apesar da situação toda, foi um ano produtivo no Legislativo? Claro, se fosse comparar em termos de projetos, nos outros anos, geralmente o Executivo, em conjuntamento com o Legislativo, sempre passava de 100 projetos, Então, esse ano, pelo fato da pandemia
então teve um número menor de quantidade de projetos. Mas, a momento algum, os vereadores deixaram de fazer as suas atividades, né? Então, pelo contrário, deu mais trabalho, eu acredito, nesse ano, né? Pelos fatos que aconteceram, pandemia, impeachment e eleições municipais, do que os outros anos. Então, tá de parabéns aí novamente aí a todos os vereadores e a casa pelo desempenho que nós tivemos nesse ano. Das três situações, pandemia, impeachment e eleições, o qual foi mais difícil de trabalhar para que não tivesse o envolvimento da questão política partidária? O impeachment, queira ou não queira, é uma questão política, né? A votação é uma questão política, né? Mas se misturou, os três fatos se misturaram, né? Então, nós tínhamos 3 processos de impeachment, né? Então, um não foi aceito, né? E também nós tínhamos o impeachment, nós tínhamos a pandemia também junto. Então, nós tínhamos que trabalhar em cima disso aí. Vocês até acompanharam a sessão extraordinária de impeachment, até quase a imprensa não podia entrar por causa da quantidade. Então, vocês vão ver a situação do presidente. Tu impedir, muitas vezes, imprensa, pessoas que queriam participar, né, por causa da pandemia. Mas a gente tinha um regulamento, nós tínhamos normas que tinha uma quantidade X para participar. E deu tudo certo, então eu sei que a população toda, a grande parte da população não conseguiu participar, mas os veículos de comunicação participaram e conseguimos divulgar toda aquela sessão. Então, e também teve a questão política. A gente sabe que o impeachment queira ou não queira, tem o voto político também, né? Mas eu acredito que os vereadores se focaram em cima da legalidade, né, do processo. A Câmara chega ao final do exercício 2020 apresentando uma economia de mais de R$500 milhão, mais de R$500 mil. O que representa isso? Espelha a estrutura mínima, enxuta, que tem o Poder Legislativo de Farroupilha, presidente? Com certeza, que nem o Duílios, aí, o nosso secretário executivo, ele colocou, nós temos direito a 7% do orçamento municipal. Então, dá 18.880.000, né, que nós poderíamos gastar. Nós gastamos 3 milhões. Então, corresponde a 1,03%. E esse ano, até pelo fato de ter menos atividades aqui, então teve uma economia um pouco maior do que o ano passado. Não é que o presidente ano passado gastou mais ou menos, né? Então, e tivemos uma economia até maior. Então, a nossa Câmara sempre foi enxuta, né? Então, é uma das câmaras mais enxutas do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, os vereadores não têm 13º, não tem férias, não tem veículo, não tem plano de saúde, não tem telefone corporativo. Então, o vereador trabalha com as condições que ele tem. Então, está de parabéns ao Legislativo. Nós, vereadores, nós fizemos a nossa parte, então eu tenho certeza que a população vai reconhecer o trabalho realizado nesses 4 anos, sim. O senhor encerra a presidência, a experiência de ser presidente. Partilha conosco um pouquinho nesse sentido, presidente. Olha, foi uma experiência muito boa, né? Eu sempre digo, é uma faculdade. E, principalmente, presidir o Legislativo é uma honra, é gratificante. E presidir nesses momentos difíceis também é um aprendizado muito grande, né? Principalmente o impeachment. Então, a gente tem que estudar muito as leis, ser imparcial em todo o momento. A gente tem vínculos político-partidários e tu tem que tocar a Câmara dentro de uma imparcialidade, dentro da legalidade. Então, para mim, foi uma experiência muito, muito boa, né? Então, eu saio aqui do Legislativo e deixo a presidência com muito orgulho, assim, e feliz. A última sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Farroupilha nesse ano foi realizada no dia 15 de dezembro. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati.